Afinal, por que a maioria dos contratos de locação residencial tem prazo de 30 meses? Muitas pessoas se questionam porque, em alguns casos, imobiliárias e proprietários preferem dispor no contrato o prazo de 30 meses e outros preferem dispor o prazo de 12 meses. Inicialmente, é importante esclarecer que é livre a estipulação de prazo deste acordado entre locador e locatário. Porém, muito embora seja livre a estipulação de qualquer prazo no contrato de locação residencial, a escolha desse prazo vai influenciar diretamente nos deveres e nos direitos, tanto dos locatários quanto dos locadores. Isso porque, se eu escolho colocar no meu contrato de locação o prazo de 30 meses, finalizado o prazo de 30 meses, o locador, no prazo de 30 dias depois desse prazo, pode pedir a desocupação desse imóvel para o locatário, mediante uma notificação, e o locatário sai do imóvel sem pagar qualquer ônus e o locador também não tem que pagar qualquer multa para esse locatário. Porém, se o locatário continua no imóvel depois de ultrapassado 30 dias do fim desse contrato, a locação passa a valer por prazo indeterminado. Isso significa que, a qualquer momento depois desses 30 dias do fim do prazo de 30 meses, tanto o locador quanto o locatário podem pedir a desocupação do imóvel mediante uma notificação com 30 dias de antecedência. Nesses casos, o locatário também pode pedir a desocupação do imóvel antes do prazo de 30 meses, porém vai pagar uma multa proporcional ao tempo final da locação. Tem somente uma hipótese que a lei do inquilinato prevê que esse inquilino, esse locatário, não vai pagar a multa se ele desocupar o imóvel antes do prazo de 30 meses, que é na hipótese de rescisão por motivos de trabalho, de serviço. Ou seja, independe da vontade do locatário, ele vai ter que se mudar em razão do trabalho e antes do prazo final da locação. Nesses casos, ele não paga a multa, porém, ele deve notificar o locador com no mínimo 30 dias de antecedência. Já o locador, quando ele escolhe a modalidade de contrato de locação com prazo igual ou superior a 30 meses, ele não pode pedir a retomada desse imóvel antes do prazo, só ressalvadas as hipóteses de descumprimento contratual, quando esse inquilino está inadimplente, quando ele faz uma sublocação não autorizada, por exemplo. Nesses casos, ele pode se notificar para desocupação e rescisão do contrato. Se não tem nenhuma motivação de descumprimento, ele não pode pedir a retomada desse imóvel antes dos 30 meses. Agora, se eu escolho a locação com prazo inferior a 30 meses, o que é mais comum na prática, a locação de 12 meses, se ultrapassado 12 meses, até os 30 dias depois desses 12 meses, eu não pedir esse imóvel de volta para o meu locatário, essa locação passa a vigorar por prazo indeterminado. Passando para o prazo indeterminado, eu, locadora, só vou poder pedir a retomada desse imóvel por uma denúncia cheia, motivada, se eu tiver um justo motivo que está previsto na lei. Em outras palavras, esse proprietário não vai poder simplesmente pedir a retomada desse imóvel ao locatário. Ele vai ter que informar um dos motivos previstos na lei, tais como mútuo acordo, as partes estipulam que o imóvel vai ser desocupado antes do prazo sem qualquer indenização ou com alguma indenização, a falta de pagamento por descumprimento contratual, motivo de reparações urgentes no imóvel ou então, a última delas, entre outras, se o contrato ultrapassar o prazo de 5 anos. Isso significa que, se decorrido o prazo de 12 meses do meu prazo previsto no contrato, eu não notifico o locatário e deixo ele lá no meu imóvel, depois ou eu tenho algum dos motivos previstos na lei para retirar ele, ou então eu vou ter que esperar o prazo de 5 anos desse contrato para poder simplesmente pedir a retomada desse imóvel. Notem que quando é uma locação residencial com prazo inferior a 30 meses, esse locatário tem uma proteção maior, justamente porque a lei confere a esse locatário a qualidade de parte mais frágil da locação, especialmente em locações residenciais. Diante dessas previsões da lei do inquilinato, a gente conclui que é lícito as partes estipularem qualquer prazo no contrato de locação, devendo, claro, se atentar que, a depender do prazo escolhido, os direitos e obrigações para ambas as partes são diferentes. Já que, em resumo, na primeira, convencionando 30 meses, fim do prazo, o locador ou locatário podem simplesmente devolver o imóvel ou pedir a retomada dele sem qualquer indenização. Já na segunda, o pedido, se ultrapassar os 12 meses, deve ser fundamentado nas hipóteses previstas na lei. Caso esse prazo seja ultrapassado, somente após 5 anos de contrato que o locador pode reaver o seu imóvel. É isso.